Maestro Dilber Alonso, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aqui o Adriano Banana, é isso? Adriano Ribeiro, bom dia Tomás. A gente é sempre uma satisfação estar aqui na rádio, falando de cultura e falando de coisas boas ainda. Satisfação nossa. Eu fiz uma provocação ontem, tirei o Dilber do trabalho, eu conseguia ver som de música, assim, de instrumentos e tal, ele devia estar dando aula lá, ou ensaiando, e aí eu digo, Dilber, precisamos dar uma explicação qualificada, abalizada sobre essa volta da OSPA em 2025, porque nós estamos no mês da mulher e há um destaque com a vinda de uma arpista russa que estreia no Brasil, em Porto Alegre, na noite de hoje. Sim, nós estamos falando de Ekaterine Devoskaya. E aí eu não sei se a pronúncia é correta em russo, porque ela é uma das solistas da Casa de Música de São Petersburgo. E é interessante porque ela ganhou vários concursos, não só na Rússia, também na Rússia. E é uma das grandes solistas de um instrumento muito recente no Rio Grande do Sul. Faz pouquíssimos anos, não chega a ser 5 anos, que a nossa Sinfônica de Porto Alegre tem uma harpa, um instrumento harpa. É um instrumento caro, um instrumento grande. Não é uma harpa paraguaia, é uma harpa sinfônica, que tem pedais, etc. E é a primeira vez que nós temos essa solista no Brasil. E ela, inclusive, foi vencedora assim, de concursos internacionais de harpa. Então, ter uma solista estreando no Brasil, estreando na Casa da OSPA, estreando na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, já é motivo de orgulho para todos nós aqui do Rio Grande do Sul. O repertório que ela toca é um repertório que, além de homenagear as mulheres, podemos falar de inúmeros pontos essenciais desse repertório-chave, mas podemos falar do instrumento dela, né? Nós sabemos que as deusas gregas, elas têm na mão uma harpa. Bom dia, Dilber. Estamos rodando aqui, seria esse aqui o... Que é uma tonalidade que para a harpa ela faz aquele som, se a gente pensar na teoria dos afetos. A teoria dos afetos é uma teoria, nós tivemos no livro O Mestre de Capela Perfeito, um livro antigo já do período barroco, que analisa as tonalidades e os efeitos da alma através das tonalidades musicais. E o Mi bemol, ele mostra isso, ele mostra todo um entusiasmo, todo um brilhantismo, né? Para se ter noção do Mi bemol e o Dó menor, as tonalidades das músicas que mostram os heróis, algo heróico, né? E esse concerto também é de um compositor russo, na verdade ele é um ucraniano, que é o Rayon Glier, que é um compositor romântico. Ele foi um dos grandes compositores assim que deu aula no Conservatório de Kiev. Ele aprendeu mesmo reger na Alemanha, mas ele foi um dos professores do que nós chamamos de música russa, música para espetáculos, principalmente balé. E esse concerto em si, ele tem 3 partes, nós chamamos de movimentos. Então, primeiro um allegro moderato, que é esse que nós estamos ouvindo. A solista é um concerto clássico, de estrutura clássica. E, sem sombra de dúvidas, vale muito a pena, porque não se tem noção de quantas vezes a gente vai ver uma solista arpista solando na frente de uma orquestra no Brasil. Nós não temos uma escola de harpa tão consolidada, né? O curso de formação de harpa no Brasil, você tem notícia no Conservatório de Tatuí, que tem curso de harpa. Vamos ouvir um trecho aqui, por favor. Parou um pouquinho. Continuamos. O interessante dessa peça é receber solista para uma orquestra já é algo extremamente importante. Quando se faz um concerto, se pensa numa orquestra que acompanha o solista, né? Então é uma orquestra simples, daríamos para fazer com orquestra menor, porque essa peça é escrita para orquestra, para cordas em fio, oboé, etc. Tímpanos, triângulo, a percussão e a harpa. E a gente já considera uma peça já do período romântico. Essa peça foi estreada em 1938. E é uma coisa interessante, quando se fala de estreia de uma obra, ela foi publicada em 1940, e na estreia da obra ela é dedicada a uma arpista na época. E aonde vai ser lá em Porto Alegre? Na Casa da OSPA. Na Casa da OSPA, que estava fechado um tempão, né? Sim, nós tivemos uma manutenção forte ali na Casa da OSPA. Independência? Não, ali do lado da está no centro administrativo. Ela se mudou para lá. Está lá no centro administrativo Fernando Ferrari, lá na Borges de Medeiros, 1501. E sofreu com a enchente de maio do ano passado. Sim. Sofreu danos significativos. Há um plano, um projeto para construção do lado da Câmara Municipal, ali na Loureiro da Silva. Da Independência? Não, aquilo ali... Não. Fechado, acabou. Aquilo ali já...
Já faz tempo. Não, Aquilo mas ali eu faz acho tempo. que está bem localizado. Eu conheço Não, ali lá. no centro administrativo é ótimo, bom de estacionar. bom Tem de- estacionamento É, grátis, é. um grande estacionamento grátis ali. Tem toda. Então, Não, a localização é perfeita. Eu acho que tudo que a gente pode imaginar de acústica e tecnologia foi desenvolvido ali na Casa da Hóspeda. E volto a dizer, assim, a nível estadual, a nossa Orquestra Sinfônica do Estado, né? A gente chama de Porto Alegre por estar em Porto Alegre, mas é do Estado, ela é mantida pela Secretaria de Educação, de Cultura do Estado. Governo estadual, né? E o interessantíssimo, não só da estrutura, é a questão que esse ano completa 75 anos. Nossa. Então, isso faz muito pouco tempo que nós sofremos essa enchente, toda essa manutenção, e ter uma orquestra no nível da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é uma das orquestras mais importantes do Brasil, tem que ser motivo de orgulho. Tem que ser motivo de A orgulho. OSP é uma tradição. Né? bom, então olha aqui, ó. O nosso desejo aqui é sempre trazer aspectos da cultura e a música aí, faz a nossa alma vibrar, como disse muito bem o maestro Gilbert, mas foi oportuno dizer, é a orquestra do estado do Rio Grande do Sul, embora Sim. tenha Porto Alegre. E como eu costumo dizer que Porto Alegre não é a capital dos porto-alegrenses, é a capital dos gaúchos, Sim, sim. é a capital de todos nós. Então, nós queríamos saber, sim, o que acontece com a nossa orquestra sinfônica. Mas essa apresentação de hoje tem outro compositor também. Tem. É interessante, nesse momento, a gente pensa numa programação artística colocando os olhos no mundo. Então, nós estamos aí há alguns anos, temos a guerra Rússia e Ucrânia. Eu vi que o compositor é ucraniano, né? Imagina, E o a outro é bronca. russo. A bronca que já está lá. E a outra peça que é Sherazade é de Nikolai Kossakov, que é russo. Para ver como lá é muito envolvido. Não, mas isso aí não há intenção. Claro que há. Essas peças são pensadas tanto com a solista, quanto também com o maestro. E esse ano nós temos a direção artística do Manfredo Schmidt, que é um regente da OSPA. Ele já trabalhava com o coral da OSPA, ele assume a direção artística. Ele é 18 anos que ele é diretor artístico, né, e titular ali da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul. E esse ano ele assume a regência e a direção artística da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Desafiador o programa. É uma peça que a gente considera peça standard para orquestra, para concerto. E quando a gente fala de Sherazade, a gente fala de um dos maiores exemplos de orquestração de toda a história da música. Porque Nikolai Kossakov, além de ser um excepcional compositor e orquestrador, ele faz uma suíte que fala de um dos livros mais icônicos da humanidade, que é o livro A Mil e Uma Noites. Então, o que é? Ele é quase um poema sinfônico, e através da música ele conta a história de Mil e Uma Noites, que tem a princesa que casa com o sultão. E esse sultão, ele tinha... A história do livro é isso, né? O sultão, ele matava todas as noivas, todas as esposas, após a noite de núpcia, porque ele foi traído. E ele nunca mais seria traído. E até que um dia, a filha, uma princesa, filha de um dos seus ministros, decide casar com o sultão e fala, nós vamos mudar esse quadro. E eles passam 1001 noites, ela docilmente contando as histórias do Oriente. Não morreu. Ela não morreu. Ela não morreu. Eu acho que invoca mesmo a história de Sherazade, que tem filmes, que tem desenhos animados, né, que trazem essa princesa persa contando um caso que toda noite, né, para o seu esposo, mas que tinha uma continuação no dia seguinte. Sim. Então ele não podia matar ela, porque senão ele não fica sabendo como é que era a próxima história. É interessante que essa Era história... uma espécie de série, né? Sim, o livro Mil a Noites, ele remonta ao século IX, entre o século IX e o século XI já existia essa história, é uma lenda. E essa peça em si, elas são 4 movimentos, uma peça que tem duração de 45 minutos aproximadamente, e ela conta toda essa história. A primeira parte, por exemplo, imagine descrever através da música o mar e o navio. Como é que seria toda essa orquestração? Então, claro, a gente tem um solo do violino que permeia durante toda a obra. Aí depois ela conta a história, a música, né, desse príncipe. O que acontece com esse príncipe? Por que ele tem essa mentalidade? E aí esse jovem príncipe e a jovem princesa. E depois uma festa em Bagdá, que tem aí o naufrágio do navio. Então todas essas histórias que Sherazade vai contando para ele durante 1001 noites faz ele desistir de matar suas Tu esposas. tem ideia do valor dos ingressos? Os ingressos estão na Simpla, eles estão por lote. O Toné que estava me falando que são preços populares. Pois Quanto é. que você viu, Toné?
Eu vi o preços populares porque é o seguinte, os ingressos são de 10 a 50 Nossa, reais. muito barato. 10 a 50. Aí, claro, tem o ingresso 50 já é idoso, barato, né? 50 reais é o mais caro. Não, Aí tem o idoso, tem o não sei o quê, tem uma Pois é. série de descontos ali, de possibilidades. não, Mas o mais 50 barato é 10 reais. 50 reais o mais caro é baratíssimo. Tem desconto para estudante, tem desconto para sócio, né, da orquestra, da maneira em geral, aqueles que contribuem com a orquestra, os associados. Tem desconto para idoso, tem doador de sangue, tem toda essa estrutura. Então, os ingressos vão de 10 a 50. Qualquer joguinho de futebol é muito mais de 50. Sim. Não, eu acho que é importante, maestro Dilber, é que as pessoas se motivem. Vai que alguém que está nos escutando aí está em viagem a Porto Alegre, fique um pouco mais, assista. Não perca o privilégio de assistir o concerto de abertura da OSPA com a estreia de uma arpista internacional russa que nunca esteve no Brasil, quer dizer, uma oportunidade Uma única. das maiores E depois, solistas de harpa do mundo. as pessoas poderem contar essa história, né? De que tu esteve num local e que foi totalmente recuperado lá, a Casa da OSPA, assistindo no mês da mulher o concerto de abertura com uma mulher russa, jovem. Eu não consegui descobrir a idade da moça aí. Não, mas ela está com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, eu vi que é jovem. Então, e tu poder contar daqui a 10 anos, eu estava lá quando esse evento épico aconteceu. Então, eu acho que é diferencial. Vale a pena o esforço, por um ingresso muito barato. A que horas começa o... Às 20 horas o concerto. 8 da noite. A gente sempre recomenda as pessoas chegarem bem mais cedo, tirar foto, curtir aquele Curtir o espaço. espaço, né? É verdade. Conhecer uma sala de concerto muito bem estruturada no Rio Grande do Sul, que é o mais importante. Nesse ano que a orquestra completa 75 anos, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Quer ver? Ó, eu estou falando isso de causa própria. Alguns anos atrás, o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, estava caindo pelas tabelas. Fizeram uma reforma, ficou lindo, né? E teve a inauguração. Eu estava em Porto Alegre. Da Eva Sofer, né? Grande trabalho da Eva Sofer. Eva Sofer. E eu estava em Porto Alegre, né, com a minha esposa, e nós fomos para a reinauguração de São Pedro. Quem era que se apresentava? Bibi Ferreira interpretando Edith Piaf. Só ela no palco. Imagina, Bibi Ferreira sozinha no palco, cantando em francês, magistralmente, a essa cantora Edith Piaf. Né? Não dá para esquecer nunca. Chega a arrepiar. Só lembrar. E eu posso contar que eu estava lá. Eu era uma das pessoas, eu e minha esposa, éramos dos privilegiados de assistir a reinauguração do Teatro São Pedro. Eu acho que a gente vive de histórias, de momentos únicos, né? Hoje, cada vez mais, quando a gente fala o que me importa não é o que você sabe, é o que você viveu e experienciou. Essa é a máxima da experiência humana, né? O que você viveu e experienciou é o que faz você contar histórias e faz você ser o que a gente acredita que somos, né? Como seres humanos, com experiências, com vivência. Interessante que quem estiver lá mais cedo, às 19 horas, Francisco Marçal ele faz uma explanação sobre todo o programa, das notas de programas na sala de recitais no mesmo prédio. Isso é super importante, que é um diálogo que, quando se fala de cultura, é importante você entender o que está sendo feito, por que foi pensado. Então, essa ideia de homenagear o mês das mulheres, aqui através da Orquestra do Estado, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, com esse programa, com solistas internacionais, a gente tem que saber que isso é uma distinção. Né? O maestro, não querendo cortar aí a tua coisa, como é que está a Cachoeira na questão da cultura da música sinfônica? Cachoeira do Sul, o que tu mora aqui no Pago, o que está previsto? Tem alguma coisa sendo discutida com a prefeitura, que agora é uma nova administração, ou com o poder privado, para fazer algum evento em Cachoeira? Já foi feito ali na Matriz. Eu lembro, não sei que não foi lindo, uma vez teve a orquestra aí, já teve vários eventos, tu mesmo é direto envolvido com isso em Cachoeira. Cachoeira respira alguma coisa disso ou está fora total? O povo cachoeirense, sim, a administração nem tanto. Eu digo para sair algum evento, fazer alguma coisa aqui. O que acontece em Cachoeira do Sul, independente de administração, é o seguinte: nós temos uma lei chamada Orquestra Escola. Essa lei foi aprovada no governo quando o prefeito era Sérgio Gnatti, que essa lei levava ensino de música, de instrumentos de orquestra nas escolas municipais. Ótima lei. Houve aquisição de instrumentos, né? Então nós temos oboés, trompas, violinos. Até então, que se tem notícia, que todos sabem, que esses instrumentos estão na Secretaria de Cultura, precisa ser agora organizado uma possibilidade de ensino através de professores que saibam ensinar esses instrumentos. Então são professores especialistas em cada um desses instrumentos.
O que temos também é a nossa Orquestra Filarmônica em Cachoeira do Sul, que abre sua temporada agora no mês de abril. E a gente já está preparando um concerto. Mas o que falta em Cachoeira? Em Cachoeira nós temos um povo que é realmente vocacionado para a cultura musical, que adora, que lota as salas de concertos e orquestra. E o que nos falta, na verdade, é organizar uma temporada cultural e saber que música, e quando se fala de música de concerto, é talvez um atrativo turístico importantíssimo para a nossa cidade. A gente precisa entender isso, e não é só a prefeitura, nós temos que entender isso em todos os eixos, todas as forças vivas, para que a gente possa fazer a diferença. Eu vi recentemente no jornal, semana passada, sendo publicado, parece que 70 anos, 75 anos, que o Érico Veríssimo veio à Cachoeira do Sul. E ele é famoso por aquela frase, quando ele vai para fora do Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas perguntam de onde é Porto Alegre, Porto, não sabia se era Portugal, se era Porto Alegre, e ele, como um sinônimo de status, ele diz: eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Então, o que a gente quer dar orgulho, Cachoeirense, é o seguinte: nós temos uma orquestra na cidade profissional, nós temos movimentos de orquestra, mas isso independe. O que eu vejo dos gestores culturais é o seguinte: é um hiato de cultura. Muitas das vezes eles falam de música sem ter vivenciado isso, que é aquilo que a gente estava falando de experiência. Se você não tiver experiência de realmente consumir concerto, ver a importância disso, dificilmente você vai investir, dificilmente você vai ver isso como um atrativo de desenvolvimento. E voltamos a falar: todas as grandes cidades, todas as grandes civilizações, todas as grandes sociedades têm-se escola de música gratuita, conservatório de música, tem-se orquestra, e o desenvolvimento econômico se passa por isso. O desenvolvimento humano. A gente fala de seres humanos. Para desenvolver uma cidade economicamente, seres humanos precisam estar sendo dotados de conhecimentos que não sejam apenas financeiros. Certo? Não é unhas por unhas, dentes por dentes. É conhecimentos por conhecimento. Mas existe um calendário anual de vocês? Não, vai assim, se montando essa, conforme... Essa responsabilidade tem que ser feita para a Secretaria de Cultura. Ela tem um calendário, ela precisa se mexer em relação a isso. Eles recebem salário, não sei se você sabe. Os secretários recebem salário. Receber, né? Não, é porque as pessoas falam: não há investimento de cultura, mas todo secretário recebe salário. Todos os técnicos recebem salário. Sim. Independente dos órgãos que temos, museu, bandas, orquestra, etc., a gente precisa saber que as pessoas são remuneradas. A Orquestra Filarmônica, ela independe do poder público. Ela é privada. Né? É privada, mas também são remunerados através de ações que a gente faz. Mas agora, em relação ao governo, as ações do governo precisam ser pensadas, eu não tenho que criticar, precisam ser pensadas num calendário. E a maior competência ou incompetência é entender que eles recebem um salário para fazer cultura, recebem um salário para fazer gestão, e todas as vezes que eu escuto o rádio de vocês, a gente aponta os problemas, eles ficam brabos. Eles ficam muito nervosos em ter que prestar conta naquilo que eles são pagos para mostrar competência em fazer. Então, culturalmente não é diferente. O calendário cultural, quem tem que fazer é o secretário de Cultura. Também estou curioso para saber. Sim, os músicos não recebem, é voluntário. Não, orquestra profissional, todos os músicos recebem. São profissionais, sim, com formação. Do mesmo jeito que a gente tem a formação de jornalismo, de administração, os músicos também têm um curso superior. Ele também tem seus instrumentos caros. Então a orquestra recebe, mas aí como que a gente custeia? Através de ingresso. E eu não faço crítica pessoal. Se você observar, eu não vou falar o nome de ninguém aqui. Sim. Mas a gente tem que, verdade seja dita. Gestão, né? Gestão, verdade seja dita. Se você não sabe fazer uma gestão cultural, um calendário, um atrativo de turismo, você não tem competência para isso, bom, então a gente tem que repensar o que fazemos profissionalmente. Em termos de orquestra, em termos de música orquestral, Cachoeira do Sul, isso não se faz com políticas públicas. Isso tem sido feito por forças vivas que independem do governo municipal. Muito bem. Quero agradecer ao Dilber Alonso pela gentileza de vir aqui nos dar as explicações técnicas sobre a estreia de 2025 da OSPA em Porto Alegre, em homenagem às mulheres, e também cumprimentar por essa posição firme de defesa da cultura e de cobrar, como nós fazemos aqui na Rádio Vale, com todo o respeito, como ele fez, cobrar o poder público que, como ele bem colocou, é remunerado para fazer as coisas. Então, que apresente. Como é que eles chamam? Entrega. Então, entregue cultura. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre aí, e quando a gente trabalha com cultura, saiba que nós não somos governo, nós somos a navalha, nós somos resistência. Nós estamos aqui para cobrar aquilo que a gente faz há anos, não é por paixão, é por profissão. Então, como cidadão que paga imposto, que anda nas ruas, a gente sabe que cultura ele é a mesma necessidade do povo que o arroz, que o feijão, que o todo. Porque senão não teríamos secretaria e recursos para tal. Obrigado, conte sempre com a gente.